Ciao a tutti, ragazzi, benvenuti in un altro video. Oggi sono qui per presentarvi una città che mi piace molto in Italia, que é a città de Reggio di Calabria. Vamos lá, vamos para mais um vídeo. Eu tô aqui na rua, passeando e mostrando um pouquinho para você dessa cidade. Bom, o nome dessa cidade oficialmente é Reggio di Calabria, mas a gente se refere a ela como Reggio Calabria ou simplesmente Reggio. Lembrando que essa E do Reggio é um pouquinho aberta, então Reggio, tá? Então Reggio Calabria. Bom, eu tô aqui para mostrar um pouquinho, eu tô no Corso Giuseppe Garibaldi, que é a rua principal, seria a rua comercial, o calçadão, entre aspas, da cidade. Bom, e para a gente falar de Reggio, a primeira coisa é a posição dela. Quindi dove siamo? Quindi Reggio si trova nell'estremità sud, ovvero sud-ovest, direi, della Calabria. Siamo vicinissimi alla Sicilia. A gente está muito perto da Sicília, a gente está a 3 quilômetros, se a gente atravessar, né, o Estreito de Messina. Eu vou pedir para o Maurício colocar um mapa aqui para a gente entender. Estreito de Messina é esse estreito que tem entre a Sicília e a Calábria, tá? Então você tem 3 quilômetros basicamente de traversata, ou seja, de travessia entre Reggio, que é onde eu estou agora, e Messina, que seria a próxima cidade da Sicília. Então a gente está bem na fronteira, entre aspas. Por conta disso, essa cidade tem muita influência da cultura siciliana também. Mas enfim, a gente está nessa região da Itália, então o clima é muito agradável de uma forma geral. Então não faz tanto frio quanto no norte. A diferença, por exemplo, entre Reggio e Milano pode ser de 5, 6 até 7 graus muitas vezes, tá? O que acontece aqui é, por conta dessa posição, como a gente está no mar, somos uma cidade de mar, Reggio è una città di mare e quindi di solito c'è molto vento, quindi venta molto. Então o vento atrapalha um pouquinho de vez em quando. Inclusive, curiosidade sobre a Itália. Nessa região aqui onde eu estou agora, vou mostrar aqui na frente, ó. Nessa região que eu estou, é uma região onde tecnicamente não pode passar carros, porque é o que a gente chama de área pedonale. Área pedonale. Mas agora são em torno de 10 da manhã. Até as 11h30, eles podem trafegar com esse tipo de furgone que vocês viram passando aí. Para quê? Obviamente, para descarregar mercadoria, né? Para trazer material para as lojas, então eles têm essa autorização. Mas aqui não passa carro nenhum, só se for carro de polícia, tá? Bom, voltando a falar da posição então de Reggio. É uma posição privilegiada porque tem o mar. O único probleminha de temperatura, na minha opinião, é o vento, tá? Para a gente falar de Reggio, a gente precisa entender que em 1908 aconteceu um terremoto aqui. Foi um dos maiores terremotos no mundo, foi acho que o maior desastre natural da Europa. Em 1908 teve o terremoto de Messina. Então é um terremoto que teve um epicentro bem no meio aqui do Estreito de Messina, e esse terremoto ele matou 65 mil pessoas. Então toda a cidade de Reggio, praticamente boa parte dela, e muita da parte de Messina, que é a cidade do outro lado, foram destruídas. Então a gente tem, se você parar para perceber, aqui você tem as construções novas. Você não tem prédios muito antigos, com aqueles muros muito antigos, tá? Por quê? Porque em 1908 teve esse terremoto e a cidade ela teve que ser reconstruída, tá? Então essa é uma questão muito interessante. E isso faz com que a cidade tenha esse aspecto mais moderno, de uma certa forma. Bom, uma curiosidade de Reggio é que as casas, normalmente, a maioria delas não tem riscaldamento. Riscaldamento no sentido daquele aparato do gás, né, que esquenta a casa. Então não tem, que a gente chama de termosifone. Por que não tem termosifone? Primeiro porque a gente está falando de construções da década de 70, de 80, então eles não tinham interesse em colocar porque era muito caro. Também porque aqui não faz tanto frio quanto no norte. Então, claro, faz frio também, tá, gente? Chega a 0 graus, sensação térmica às vezes abaixo de 0, mas o que eu tô falando é que geralmente não faz aquele frio absurdo igual no norte,
e também tem um verão um pouco mais longo. E aí as pessoas preferiam não colocar, né? Hoje isso já mudou, obviamente, mas é sempre para mim, por exemplo, foi um desafio. Eu peguei um apartamento aqui e ele tem um pé direito muito alto. E o que aconteceu? Eu acabei ficando ali com frio, né? Bati aquele frio, tinha que pegar uma cobertinha ali para me proteger. Então é isso, tá? Então não tem o rescaldamento na maioria dos apartamentos, principalmente aqui no centro, tá? Esse corso que a gente está caminhando é um calçadão de aproximadamente, talvez 2 km, com várias lojas. E aqui também do lado tem o Lungomare di Reggio Calabria. Se não tiver muito vento eu posso descer ali para mostrar. É muito lindo, tá? O Lungomare, ele também foi reestruturado. Então ele é muito novo, é fácil de caminhar, o pessoal faz atividade física. Depois eu vou mostrar um pouquinho para vocês. Bom, vocês sabem, já ouviram falar que o sul da Itália tem um custo de vida menor, tendencialmente falando, tá? Esse custo de vida menor, ele se deve por um principal fator, que é o quê? A moradia aqui custa menos. É o que a gente chama de affitto. Quindi affittare una casa in Italia costa tanto, ma nel sud non tanto. Quindi affittare una casa a Reggio non è tanto costoso. Então, alugar uma casa aqui não custa tanto. Para você ter uma ideia de diferença de valores, tá? Eu estou num apartamento de 2 quartos, banheiro, sala e cozinha. É um apartamento simples. Aqui ele custa 500 euros. Em Milão ele custaria 1.200, 1.300 euros. Talvez até mais, dependendo da região, tá? Bom, vamos lá. Outra coisa que eu queria falar para você é o seguinte, que essa região aqui é uma região muito comercial, só que ao contrário das grandes cidades, ao contrário de Roma, Milão, Torino, não tem muitas marcas famosas. Você não tem aquelas lojas de grife que a gente vê em Firenze, em Roma, Milão, Torino, etc. Aqui você tem lojas normais que às vezes vendem alguns produtos de marca. Ok? Então isso é muito interessante. Você não tem aquela presença das marcas, tá? Aqui, por exemplo, tem Zara, que é uma marca famosa, né? Que todo mundo conhece. Agora abriu a loja da Bialetti, mas por muito tempo não tinha. Então, assim, não é uma cidade economicamente muito ativa. Deixa eu até virar aqui para você poder ver um pouquinho mais. Ó, esse aqui é o Corso. Se você parar para ver, já tem gente caminhando. Agora a gente está no final de abril, então o pessoal, né, já se permite sair mais, tem mais sol. Ainda não está quente, o pessoal está de casaco, mas já está bem mais agradável. Agora está em torno de 16 graus, né? Aqui em Reggio também tem muitos bares, como em toda a Itália. Então aqui tem muitas opções para você tomar café e tudo mais. Diferença no café da manhã não tem muitas. Cornetto aqui é muito bom, sempre comi ótimos cornetos. Como eu falei das marcas, né? Como eu falei, não tem muitas lojas famosas. E também não tem, por exemplo, 2 sorveterias que eu gosto muito, em Firenze, em Roma, em Milão, que é a Venchi, uma delas. Maurício, coloca na tela aí a marca da Venchi. E também a Grom. São sorveterias famosas na Itália, mas aqui não tem. Então, também tem essa questão local, né? Então, tem sorveterias locais. Depois disso, a gente tem uma questão aqui também em Reggio, que é em relação à locomoção. Eu vou fazer o seguinte, eu vou virar aqui para vocês acompanharem um pouquinho do Lungomare comigo. A locomoção aqui em Reggio é um pouquinho complicada. Por quê? Porque a gente está longe de Roma, a gente está isolado, a gente está na ponta da Calábria. Então, por isso, os trens aqui no sul não têm a mesma infraestrutura do que o norte. Então, o trem aqui na Itália, aqui no sul da Itália, na Calábria, a gente não tem muitas linhas do que a gente chama de treno ad alta velocità. Então, a gente não tem muitos Frecciarossa, não tem muito Italo, que são as categorias de trem de alta velocidade.
Ah, mas Ronaldo, eu vi que tem um trem que vai para Reggio, que é de alta velocidade. Sim, existe o trem, só que não são muitas frequências, não são muitas regiões dentro da Itália, não são muitas províncias que são conectadas com o trem de alta velocidade. E isso é um problema de infraestrutura, é uma questão econômica, né? A Calábria, tendencialmente, ao longo do tempo, ela sempre foi abandonada, porque é uma região com muito montanhosa, e aí é difícil desenvolver uma atividade econômica interessante para o governo. Então vamos atravessar aqui para vocês conhecerem o Lungomare. Essa estrutura do Lungomare é impressionante. Então aqui, como eu falei, o pessoal vem caminhar, traz cachorro para passear, as crianças vêm brincar, andam de bicicleta, o pessoal corre. Muitas vezes tem jogos também, o pessoal faz sessões de aeróbica, yoga ao ar livre. E tem lá embaixo também. Daqui a pouco eu deixo para mostrar para você. Então, voltando a falar da questão do transporte aqui na Itália. E quando eu falo Itália, eu estou falando aqui de Reggio, tá? Reggio está isolada de tudo. Então isso dificulta um pouco a locomoção. Para você ter noção, de um trem, num trem de alta velocidade, daqui até Roma, ele vai levar aí de 6 a 7 horas, tá? Então, na melhor das hipóteses, 5 horas e meia, pode chegar até 7 horas. 7 horas é bastante tempo para a Itália. Em relação a voos, como é que é para chegar aqui com um voo de avião? Dá para chegar, é possível, só que as frequências também não são muitas. E esses voos só partem de Roma. Então, se você quiser sair de Reggio, você vai ter que ir para Roma. Dá mais ou menos 1 hora de viagem. É um voo bem tranquilo, só que só tem uma vez por dia, às vezes 2 vezes por dia. E você não pode escolher, eu quero ir para Bolonha. Não, você vai ter que parar em Roma primeiro. Então isso também dificulta bastante. Sem falar, claro, no preço das passagens. Se você tem um voo só, né, você acaba tendo um preço maior. Quem opera o voo aqui hoje, né, é a Ita Airways. Então a Ita Airways opera o voo aqui para Reggio. Agora, em relação a transporte dentro da cidade, deixa eu até entrar aqui para você ver, ó. Lá, ali é o mar. Vou entrar nessa área que é tipo um mirante, ó. Vamos falar sobre transporte na cidade. Bom, Reggio, a cidade metropolitana de Reggio Calabria, ela é bem grande, mas o centro histórico não. Então o centro histórico dá para você fazer tudo a pé, principalmente se você encontrar um lugar próximo, né? Agora, o que acontece? Se você sai do aeroporto ou se você sai da estação, você só tem 2 opções, ou táxi ou ônibus. Então o ônibus você tem que pesquisar a linha, pesquisar onde você vai descer, e o táxi eu não recomendo, porque aqui em Reggio, sendo o sul da Itália, os taxistas se aproveitam mais das tarifas. Então basicamente eles cobram o valor que eles querem, tá? Eu fui pegar um táxi no aeroporto e chegaram a me cobrar 30 euros num trajeto de 4 quilômetros. Então realmente é, de uma certa forma, abusivo. Então é melhor evitar. Por quê? Porque você não tem taxímetro, você não tem tarifa definida. Então eles fazem o que eles querem. Então acho que também não tem muito controle do comum, né? Inclusive esse dia eu discuti com o taxista porque, enfim, era uma loucura o que ele estava fazendo ali. Então eu recomendo que você pegue um ônibus ou se prepare com antecedência para você caminhar, não chegar tão tarde. De qualquer forma, enfim, se você tiver com muita mala, não dá para pegar ônibus, você vai depender de um táxi. Então, essas são algumas dicas. Bom, vamos lá. Em relação a cidades próximas, o que tem aqui próximo de Reggio? Inclusive, esse Lungomare é muito bonito, gente. A água aqui é clarinha, é um azul bem clarinho, transparente. Cidades próximas para a gente conhecer aqui em Reggio. A primeira delas, a cidade de Scilla. Scilla tem um castelo lindo, é uma praia maravilhosa, é um passeio que vale muito a pena. 40 minutos de Reggio de trem, 30, 40 minutinhos, super fácil de chegar e vale a pena. Dá para você conhecer em uma manhã, por exemplo.
também tem a cidade de Pentedattilo. Pentedattilo é um borgo medievale, é uma cidade medieval que tem uma história muito curiosa, de duas famílias, na época que a Espanha comandava aqui, né? A Espanha conquistou essa terra. Na época, uma dessas famílias espanholas, enfim, teve uma rixa, né? Teve uma briga com outra família, e isso acabou gerando um desconforto e uma chacina nessa cidade. Tinha uma pessoa que era apaixonado pela filha do casal da outra família, enfim, teve uma briga generalizada, e esse cara ele matou todo mundo da família praticamente, e essa cidade se tornou uma cidade fantasma. Claro que tem muita lenda, né? Dizem que os espíritos dessas pessoas ainda estão ali, enfim, não é disso que eu estou falando. Pode ser que sim, provavelmente, ou não, enfim. Mas a questão é que também teve o terremoto, então o terremoto também destruiu a cidade, e ela obviamente não se tornou mais interessante para ninguém morar ali. Mas é um borgo muito interessante. Eu vou pedir, Maurício, coloca na tela algumas imagens de Pentedattilo que vale a pena conhecer. Bom, vocês viram que a gente está caminhando no lungomare e tem bastante coisa para ver aqui, né? Ó, aqui eles já estão colocando, ó, os quiosques na praia, porque vai começar a temporada de verão. Tá vendo o pessoal trabalhando lá embaixo, ó? Isso tudo é o quê? Preparação para o verão. O verão aqui bomba. Essa praia fica lotada. Outra cidade que você deve conhecer se vier para essa região, se vier para Calábria, é a cidade de Tropea. Tropea é uma das praias mais bonitas da Itália, famosa no mundo todo. É uma praia pequena, com uma água maravilhosa, praia de areia, enfim, vale muito a pena. Tropea. De Reggio para Tropea são mais ou menos 1h50, 2 horas de trem. De carro você vai fazer talvez em 1 hora, 1h30, mas vale muito a pena. Outra cidade pertinho aqui também, que é uma praia, é a cidade de Capo Vaticano. Capo Vaticano também é uma praia espetacular, um destino turístico dos italianos. Então, Maurício, coloca na tela uma imagem de Capo Vaticano também. E aqui, gente, ó, aqui é o que a gente chama de Arena dello Stretto. Esse monumento ele foi feito em homenagem, né? Em homenagem às vítimas do terremoto e tudo mais. Vocês viram, ali do outro lado é a Sicília. Então realmente é bem pertinho. Então eu falei de Capo Vaticano, e outro destino seria a cidade de Pizzo, que é pertinho de Tropea. Então dá para fazer Pizzo e Tropea no mesmo dia. Pizzo e Tropea. Só que, se eu não me engano, Pizzo não tem trem. Então você precisaria pegar um carro. Uma coisa que é muito fácil fazer aqui e vale a pena é alugar carro. Então aqui em Reggio você pode ir do aeroporto, pegar um carro. A gente loca com muita facilidade, custa pouco. Até o mês aí de maio, junho você consegue pegar com promoções. A gente chegou a pegar um carro por 5 dias por 60 euros. Os 5 dias, todo o período. Então realmente bem legal. E aí você consegue explorar cidades menores. Para o sul de Reggio Calabria, a gente tem outras cidadezinhas interessantes que a gente conheceu. Uma delas é Bova Marina, uma cidade pequena, só que é uma praia muito bonita, que também lota no verão. Lota mesmo, não tem lugar para ficar. E uma cidade que se chama Bova Superiore, ou simplesmente Bova, que é uma cidadezinha numa colina bem alta, que é bem legal também de conhecer. Mas será que neva na Calábria? Isso é uma coisa que perguntam sempre. E a verdade é que sim, também neva aqui. Perto de Reggio, a mais ou menos 1 hora de Reggio, 50 minutos, tem uma cidade chamada Gambarie. Gambarie é uma cidade de montanha onde dá para esquiar. Sì, si può sciare a Gambarie, perché lì nevica. E também, nós já mostramos um pouquinho, um dia num grupo, sobre, pertinho da cidade do meu avô, tem o Parco Nazionale della Sila, que é uma cadeia montanhosa também muito famosa, e lá também neva. Então é bem explorado, o pessoal
vai fazer esqui, vai, enfim, fazer esporte de neve. Então na Calabria também neva, não é só praia não. Va bene? Ragazzi, acho que falei tudo o que eu queria nesse primeiro momento sobre a cidade de Reggio di Calabria. Algumas curiosidades. Se tiver alguma dúvida, por favor, coloca nos comentários. E olha, eu caminhei, ainda não cheguei no final do lungomare. Ainda tem percurso para fazer. Va bene? Ragazzi, buona giornata e a gente se vê no próximo vídeo. A presto!